Meu nome é Daiana Gabriela, eu sou enfermeira e vou dar continuidade ao conteúdo da disciplina de administração em serviço de enfermagem. E hoje, na segunda aula, nós vamos ver as teorias da administração. E vamos dar início com a teoria da administração científica. O que aborda a teoria da administração científica? É um conjunto de regras e sistema com o objetivo de aumentar a produtividade dos colaboradores, utilizando como base métodos científicos. Ou seja, se reúnem para fazer um estudo científico, e desse estudo científico vamos utilizar de que meios, de que métodos, de que metodologia para aumentar a produtividade dos colaboradores. Por isso que ela tem esse nome, teoria científica, porque ela aborda métodos científicos para o ambiente de trabalho. É uma metodologia científica, os processos são sistematizados, eles seguem toda uma linha de raciocínio, e neste caso a intenção era trazer uma abordagem para as fábricas. Nesse caso, antes da Revolução Industrial, eles queriam como é que a gente pode fazer para aumentar a produtividade? Como é que a gente pode fazer para que haja um aumento da produção é, de automóveis? Porque essa teoria ela foi voltada mais para fábricas de carros. E os princípios da administração científica? Ele aborda planejamento, preparo, controle e execução. E o que cada princípio desse aborda? O planejamento, ele foca em desenvolver a ciência. Então, no planejamento, vai se fazer toda uma questão de busca científica para que haja um elemento para o trabalho. Então, vai fazer uma pesquisa científica, desenvolver toda aquela ciência para colocar em prática, que no caso, vamos ver aqui um pouco mais na frente. O preparo, depois que tem-se o planejamento, achou qual era a ciência, qual é o elemento para ser trabalhado. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver treinamentos para que essa ciência seja colocada em prática. O controle ele visa garantir que os passos sejam executados de maneira satisfatória. A execução em si é o momento em que o funcionário vai colocar em prática tudo o que ele aprendeu. Teve a ciência, né, o planejamento, teve o preparo, que é o treinamento, o controle para que esse preparo fosse feito, fosse executado, e agora a execução na prática. Esse modelo ele foi muito introduzido por Frederick Taylor no início do século, e intensamente aperfeiçoado por Henry Ford, o criador da marca Ford, dos carros da Ford, né? Henry Ford, ele foi muito conhecido pelo seu processo de linha de produção. Essa linha de produção foi um processo científico que foi elaborado para que houvesse um aumento da produção de automóveis na fábrica de Henry Ford, né? E não só na fábrica de automóveis. A indústria têxtil também usa esse processo de linha de produção. Vários outros estabelecimentos, né, usam esse método da linha de produção. O que colocou mais em evidência foi Henry Ford, em sua linha de montagem de carros. Então, assim, ele viu que se cada funcionário fizesse uma parte do automóvel, eles não iriam se cansar tanto e também seria mais rápido. Um coloca o para-choque, outro coloca o motor, outro coloca não sei o quê, e assim vai indo na linha de montagem.
Para você ter uma noção, o tempo de produção do carro era 500 minutos. No século XV, nas fábricas de Ford, em 1909, o tempo estimado ficou para 2 minutos. Então, diminuiu drasticamente, o tempo de produção e aumentou a produção dos carros. Logo, o modelo se expandiu para outros mercados, como eu já falei, a linha têxtil, as fábricas têxteis, elas utilizam muito isso. A gente tem um exemplo aqui, é, na fábrica da Coteminas, uma pessoa coloca uma gola, outro coloca a manga, o outro corta, o outro empacota, o outro supervisiona, e assim, isso é também uma linha de produção. Como o nome indica, essa teoria foi da administração, buscava organizar o trabalho, né, de forma racional, aproveitando o máximo de disponibilidade do funcionário. Não pensava-se no profissional em si, pensava-se em como vamos crescer, a linha de produção, como vamos crescer a produção, né, dos nossos insumos. Não se pensava, não se preocupava em nenhum momento no funcionário. E aí tem um filme que critica muito esse estilo, né, de montagens de automóveis, que é o filme Tempos Modernos, que quem puder ver, assista, é um filme bem antigo, de Charlie Chaplin, ele ainda é um filme preto e branco, e aí ele trata bem essa questão da era da Revolução Industrial, e como os funcionários eram vistos como máquinas, né, que tratavam o funcionário como se fosse uma máquina, focando apenas na parte operacional e não pensava em maneira nenhuma na parte humana do profissional. E aí a gente agora parte para a teoria clássica, que essa teoria clássica ela é bem utilizada até hoje, né? A linha de produção também é utilizada, mas hoje se pensa mais no profissional. Hoje buscam-se pensar mais no profissional, na qualidade da saúde do profissional. Antes era só na linha de produção. E essa teoria clássica, ela é bem atual. A teoria clássica foi um método que enfatizou a necessidade de uma estrutura organizacional, então, todo um movimento de organização. Surgiu logo em seguida da teoria científica, que ganhou notoriedade na Europa com o francês Henri Fayol, entre 1841 a 1925. Essa metodologia, todos os colaboradores possuem função e cargos bem definidos. Então, é uma teoria que visa a hierarquia, a hierarquização, né? Chefe, gerente, supervisor, funcionário. Então, tem sempre essa escadinha, né, para definir, ter os funcionários ter os papéis bem definidos. E nesse caso, os funcionários deveriam obedecer às ordens dos superiores. A gente vê muito isso hoje, né? Chefe, gerente, vendedor. A maioria das lojas trabalham ainda com essa teoria clássica. E aí vamos aqui nesse mapa mental discutir sobre a teoria da administração clássica. E aí Fayol, ele, no seu contexto histórico, ele via no crescimento exacerbado das empresas a sua preocupação básica com a estrutura organizacional. Ele queria deixar o ambiente de trabalho organizado, com ênfase nas estruturas e não nas tarefas. Então, ele dividia as estruturas, classificava e cada um que executasse a sua tarefa, né? E o seu foco era o autoritarismo e a departamentização, cada um com o seu quadrado, cada um no seu departamento e com as funções empresariais. Quais seriam as funções empresariais? Funções técnicas, comerciais, de segurança, financeiras, contábeis, administrativas. Então, ele setorizava tudo isso para que houvesse uma organização estrutural no ambiente de trabalho. Essa teoria, ela baseia-se fundamentalmente na importância da estrutura nas organizações formais, sem levar em consideração o fator humano. Então,
mas uma teoria que não se preocupa com o fator humano, e sim nas estruturas da que ela se propõe a fazer. E os seus princípios? Os princípios é a divisão de trabalho, autoridade, responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação, do interesse individual e do bem comum, remuneração do pessoal, centralização, cadeia escalar, né, como já falei, chefe, proprietário, gerente, funcionário, ordem, equidade, estabilidade na equipe, iniciativa e espírito de equipe. Então, eles visam, todos esses são os princípios da teoria da administração clássica. E aí, o que que Fayol ele queria ver nesse processo de administração? Ele queria prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Tudo isso dentro da administração clássica. Assim como as outras teorias da administração, essa tem alguns princípios. Vamos só revisar aqui os princípios da administração clássica, tá? Cada colaborador deve cumprir a sua função. Existe apenas uma unidade de comando. Deve-se respeitar as regras e a hierarquia. Os interesses gerais estão acima dos individuais, então é o geralzão lá, tá? O interesse geralzão de que o interesse dos indivíduos. Os colaboradores devem atuar em união e a remuneração justa. É importante buscar a estabilidade dos funcionários. Na prática, é uma teoria bem prescritiva e formal, a qual os trabalhadores deveriam seguir uma série de normas da gerência e respeitar a hierarquia, não tão diferente do que a gente vê na maioria dos estabelecimentos hoje em dia. E aí a teoria burocrática? Eu costumo dizer que essa teoria burocrática, ela é muito aplicada nas repartições públicas. Por quê? Porque ela muito remete a coisas, a papel, a você escrever é, dados, sabe, informações, para que não se perca as informações. E ele foi criado por Max Weber. A teoria burocrática é um método que consiste na estruturação formal da empresa. Neste caso, a burocracia não é um sentido chato para Weber, ou um trabalhoso como conhecemos. Vamos ver o que Weber fala, né? A teoria burocrática, ela se tornou nesse sentido, né, chato, trabalhoso, por causa justamente das dificuldades das repartições públicas. Olha, vá lá, entrega esse formulário para fulano, aí você vai entrega para fulano, aí fulano lhe dá outro formulário e volte lá em Cicrano, entregue este formulário para Cicrano, preencha todos esses dados. Por isso que muitas vezes a gente fala que serviços públicos são muito burocráticos. A intenção é evitar que a organização faça escolhas ou cumpra as atividades com base na arbitrariedade, ou seja, é, fazendo com que haja aquela formalidade, não vai haver erros, não vai haver atitudes arbitrárias, né? E era isso que visava o Weber. Portanto, deve-se definir as atividades e orientações formalmente, ou seja, tudo por escrito. Hoje em dia, eu consigo observar essa metodologia. Se vocês forem fazer concurso público, vocês vão observar também. As bancas de concurso, elas têm as opções para você, se você for negro ou pardo, você tem a opção, né, de fazer o concurso concorrendo por essas cotas, que é por lei. Mas, para isso, você tem que mandar um formulário, você tem que mandar a cópia do seu documento, você tem que fazer um vídeo e mandar para a banca. Então, todo esse processo burocrático para provar que você é negro. Do mesmo jeito, se você vai concorrer pela vaga de baixa renda, você vai preencher a fichinha, você vai escrever num papelzinho, fazer uma pequena declaração, autodeclaração que você é baixa renda, vai enviar esse documento para a banca, vai colocar o seu número de inscrição social.
E aí a banca vai analisar todos os seus dados. Se ela achar que seus dados estão certos, ela vai deferir e você vai conseguir a isenção do concurso. Se a banca achar que seus documentos e o seu vídeo não é válido, você não vai concorrer à vaga por brancos ou pardos, né? Então, há uma burocracia neste processo, né, para que haja esse benefício, para que as pessoas alcancem esse benefício, tá? Então, é mais ou menos isso que a teoria burocrática ela emprega. Por isso que eu digo que ela é muito aplicada nos serviços públicos, porque é mais ou menos desse sentido, né? É preciso, portanto, deve-se definir as atividades e orientação formalmente, né? Então, você tem que escrever formalmente, ou seja, tudo por escrito. É preciso redigir um documento com todas as informações referentes às regras e funções para evitar confusões ou problemas de comunicação. Tudo que as repartições públicas fazem. É que eu repeti o mapa conceitual da administração clássica. E aí agora a gente vai para uma teoria que finalmente pensa no funcionário como um ser humano, não como uma máquina, né? Que é a teoria das relações humanas de Elton Mayo. Quase uma década após o desenvolvimento das teorias da administração, mais voltadas para a produtividade da empresa, as relações humanas finalmente ganham um foco através de Elton Mayo. Nesse modelo, os elementos psicológicos e sociológicos dos colaboradores mostram a sua importância no ambiente de trabalho. Então, ele começa a analisar, né, a ver que as pessoas precisam ser tratadas como gente, não como máquina, e traz todo um benefício quando o colaborador é olhado, né, passa a ser olhado com outros olhos pela liderança. Então, deste modo, pautas como motivação, trabalho em equipe, comunicação, democracia ganham mais notoriedade, já que os líderes percebem que a satisfação dos colaboradores é fundamental para a produtividade e o resultado da organização. Ou seja, quando a gente passa a olhar, né, o colaborador com outro olhar, né, que ele precisa também de ter seu momento de lazer, que ele também precisa ter seu momento de descanso, ele começa também a ter empolgação em estar no seu ambiente de trabalho. Outro dia eu vi uma empresa de alimentos que no seu refeitório tem totó, tem aquele outro que é com outro taco, que eu não lembrei o nome, e tem uma área para TV com ar-condicionado, e depois, nesse espaço de convivência, tem uma divisão que é o refeitório. Então, essa indústria alimentícia pensou no bem comum, pensou no bem dos seus funcionários. Então, eles vão lá, né, na hora do almoço, dão uma relaxada, jogam um pouquinho, assistem a TV, com ar-condicionado, faz a sua refeição e depois volta para o ambiente de trabalho mais relaxado, com vontade de produzir mais. Às vezes passou um estresse na hora, antes de chegar a hora do almoço, e aí está muito agitado, e aí quando vai para o ambiente, né, do desse espaço de convivência, ele acaba relaxando um pouco e já volta para o seu horário pós-almoço mais tranquilo e mais produtivo. Alguns princípios das relações humanas são: o colaborador não é uma máquina. Nós não somos uma máquina, nós precisamos ter repouso, ter descanso, ter seu momento, cada um precisa ter seu momento de lazer. E não pode ser reduzido apenas a tarefas operacionais. Justamente, não podemos só focar no operacional. Nós necessitamos também do seu momento de lazer e descanso. Todos possuímos necessidades que vão além da recompensa salarial, como aprovação social e autorrealização. Todos nós vamos para o trabalho não apenas pelo salário, o salário é a motivação maior, mas também pela aprovação social e também pela autorrealização. Eu vou para esse trabalho porque eu estudei para estar nesse trabalho, eu vou para esse trabalho porque eu gosto de fazer o que eu faço, né?
Quando você vai para um ambiente de trabalho que você já está saturado, já não aguenta mais, você não consegue mais ser produtivo naquele ambiente de trabalho. Então é hora de repensar suas rotas e ver se realmente é isso que você gostaria de estar fazendo. Lideranças precisam ser democráticas e permitir a participação dos colaboradores nos processos de decisão. Então, é extremamente importante os colaboradores participarem dos momentos de decisão junto à equipe. Do mesmo jeito, quando houver uma reunião de enfermagem, o enfermeiro não pode decidir sozinho. Ele tem que decidir junto com a sua equipe de técnicos de enfermagem. Qual vai ser a melhor assistência, qual vai ser o melhor cuidado, se for para um cuidado, se for para um ambiente fora do hospital, numa unidade básica de saúde. Enfim, os colaboradores também têm que ter voz, uma voz ativa durante o processo do seu trabalho. Desse modo, a dinâmica de trabalho passa a ser menos formal e mecânica. Então, você já não fica só naquela função, só trabalhando, 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 se achando uma máquina. E esse processo se torna mais leve, mais produtivo, né? E a liderança, por sua vez, se torna mais participativa e mais carismática. Então, vem trabalhar num ambiente onde o chefe é uma pessoa rude, é uma pessoa que grita com você, e isso é contra a lei, tá? É assédio moral e ele pode ser processado por isso. E aí, a teoria comportamental da organização, que um dos teoristas é Maslow, né? E essa pirâmide Maslow a gente utiliza até hoje, não só na administração, mas na saúde também. Então a gente usa muito essa pirâmide de Maslow na teoria, com a teorista Wanda Horta, que ela desenvolveu a teoria das necessidades humanas básicas, tá? Junto da pirâmide de Maslow. Ela desenvolveu essa teoria fundamentada na pirâmide de Maslow. E ela classifica as nossas prioridades. Assim como a anterior, essa é uma teoria da administração voltada para pessoas. Neste caso, o comportamento do colaborador ganha interesse dos psicólogos e especialistas. A teoria comportamental da organização é um termo guarda-chuva para uma série de teorias, sendo as principais. Quais são as principais? Os principais teoristas desta teoria comportamental é Maslow e Gregor, né? E tem os fatores de Herzberg e Linkeff. Esses dois nomes que estão aqui dentro dessa imagem, além de Maslow e Gregor. E aí, o que traz a teoria de Maslow? Mostra a hierarquia de necessidades humanas, fisiológicas, segurança social, autoestima e autorrealização. A teoria dos dois fatores, segundo o psicólogo americano Frederico Herzberg, que é os fatores higiênicos e motivacionais, que influenciam na conduta do profissional e no trabalho. Um ambiente limpo é um ambiente motivador, gente. Você não quer trabalhar num ambiente sujo, desorganizado, né? Isso influencia muito no seu trabalho. E aqui é a pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades humanas, que na teoria de Wanda Horta, que é a teoria de enfermagem, ela trata como as necessidades humanas básicas. E quais são a base da pirâmide? A base da pirâmide são as nossas necessidades fisiológicas: alimento, roupa, repouso, moradia, segurança, a segunda escada da pirâmide, segurança, segurança do corpo, do emprego, dos recursos, moralidade, da família, saúde e da propriedade. Então, se a base da nossa pirâmide não estiver bem, o resto da pirâmide não vai estar bem. A base da pirâmide é o nosso fisiológico. O fisiológico tem que estar bem para a gente poder seguir as outras escadas da pirâmide. Então, os segundos degraus da pirâmide, né?
Na verdade, o terceiro e o quarto degrau da pirâmide, que é o amor, que são as necessidades fisiológicas, que é o amor, relacionamento, família, amizade, intimidade sexual, estima, autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros e respeito aos outros. Então, a gente precisa ter as nossas necessidades básicas bem firmadas, as nossas necessidades psicológicas também, para para podermos chegar na autorrealização. Nós só vamos poder chegar na autorrealização quando a base da pirâmide estiver bem e os degraus seguintes também estiverem bem. E aí, a gente chegando na base da pirâmide, vamos chegar na autorrealização, que é a moralidade, a criatividade, a solução de problemas, a ausência de preconceitos e a aceitação dos fatores. Então, você aceitar os fatores que lhe cercam também, tá? Não se frustrar com tudo, com os nãos, com as coisas que às vezes não dão certo, né? Quando a gente se frustra, a gente fica estagnado. Então, quem puder fazer terapia, faça terapia para que as suas necessidades psicológicas estejam ok, tá? E a teoria de contingência? A teoria de contingência, ela é ótima. Por quê? Porque ela estudou todas as outras teorias e, no fim, ela chegou à conclusão de que não há um padrão de teoria para ser seguido. Essa é a teoria de contingência, tá? A teoria de contingência, ela é uma abordagem que estudou todas as teorias da administração anteriores e chegou à surpreendente conclusão. Não existe um modelo único e ideal de administração. Então, a gente pode seguir três, quatro modelos ou todos os modelos para gerir o nosso trabalho, né? Não deixar apenas que um modelo nos guie, porque não há um modelo ideal, né? O modelo ideal, a gente não existe a perfeição. Perfeição, a única perfeição que eu conheço é Deus. E nós não somos deuses. Pelo contrário, somos muito falhos, né? E o que aborda a teoria da contingência? Que não há nada de absoluto nas organizações e na teoria administrativa. Não há um absolutismo, não é, eu vou seguir essa linha de teoria, eu vou seguir só a teoria clássica, não vou seguir só a teoria burocrática, né? Não, tudo é relativo, tudo vai depender, como diz aqui no slide, depende, tudo depende. Vou depender de qual serviço que eu vou prestar, vai depender de qual teoria eu vou trabalhar. Então, tudo depende e nada e tudo é relativo, tá? Não há uma coisa assim, carimbado, selado, que vai ser apenas essa teoria. E aí, os pesquisadores como Alfred de Chandler defendiam que a organização, olha, é de 1918 a 2007. Recente, 2007 é recente. Eles defendiam que a organização é um sistema aberto e não existe apenas uma maneira de geri-la. Então, a administração, ela é um campo aberto, ela é um campo, ela é é um vale. Um vale é algo bem, é um terreno bem extenso, cheio de planilha não, planícies, né, que é um vale aberto. Então, a administração é um vale, tá? Que não tem uma maneira correta de geri-la. É um processo de adaptar-se conforme as diferenças e perfis. Então, eu vou me adaptar ao perfil da empresa, ao perfil da empresa que eu vou trabalhar, e aí qual é o perfil dessa empresa, que é onde eu vou implantar tal teoria, tá? Dois exemplos que eles trazem é o fast food e o Subway, né? Os fast foods não, o Subway e o McDonald's, eles fazem pesquisa de mercado antes de irem abrir uma filial. Por quê? Para saber o perfil do público que eles vão servir. Na França, o McDonald's é totalmente diferente, a estrutura física, organizacional, é totalmente diferente da americana, porque o francês tem um estilo de vida e o americano tem outro, tá? No Brasil também, o Brasil tem um estilo e o americano tem outro, e aí eles adaptam certos produtos, certos insumos para aquela região, entendeu?
No México, o McDonald's não faz tanto sucesso. Por quê? Porque eles costumam consumir comidas típicas do país, do próprio país. Eles não gostam de consumir produtos de fora, tá? Não que o McDonald's não exista lá, existe sim, mas o foco maior do público mexicano são as próprias comidas típicas, tá? E eu acho muito bonito isso. E aí, com certeza, o McDonald's, para pegar esse público mexicano, deve ter colocado um pouco mais de pimenta nos seus molhos, porque a comida mexicana é bem picante. Então, deve ter colocado algum ingrediente da região para chamar a atenção, tá? Por isso que o McDonald's e o Subway fazem tanto sucesso onde chegam, porque eles se adaptam à situação, tá? Eles adaptam-se às mudanças culturais, e isso é bom. Eles não seguem apenas uma regra administrativa. Além disso, a teoria contingencial considera as mudanças tecnológicas e como a administração deve utilizá-la ao favor da organização. Ou seja, ela vê a tecnologia com bons olhos, é algo que vai ajudar na administração, em administrar o seu ambiente. As tecnologias vieram para somar e não para dividir. Então, a teoria de contingência, ela chama atenção para a tecnologia porque nós podemos usar a tecnologia a nosso favor. Eu, por exemplo, dando aula aqui para vocês em casa, tá? Pelo computador, vocês vão receber essa videoaula na plataforma, né? Da escola e vão assistir essa videoaula em casa ou no trabalho, seja onde for, mas a CETERN está usando das tecnologias para melhor atender o seu público. E aqui são as nossas referências que foram usadas, tá? Para esta aula. E uma frase para motivar vocês, que a arte de administrar é liderar com visão, mas sem deixar de lado o coração. Então, aqui finalizamos a nossa aula 2 e até mais, gente. Até a próxima aula.